Achei que vocês tivessem ido embora. Boa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Vamos então abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 3, 10 primeiros versículos. João, talvez tenha você que regulou lá. Se quiser baixar um pouquinho, pode. Acho que está um pouquinho alto. Ficar confortável. Às vezes eu me empolgo, falo alto. Então, o texto de Atos vai ser projetado aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia também. O texto diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a adoração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma noite, começo de semana. O Senhor nos agracia com a tua presença majestosa, a bondade do teu Espírito Santo iluminando as nossas mentes para entendermos a tua palavra, entendermos a tua vontade conosco e também clamar ao Senhor para que sonde os nossos corações, mude os nossos intentos, nos faça cada dia mais parecidos contigo. E como igreja nós estamos nessa trajetória e queremos nos encontrar com o Senhor na glória, na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, irmãos, por esta noite. Deus seja louvado por esse tempo. Deus seja louvado pela vida, pela sua vida, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. O texto que nós lemos hoje, ele vai nos contar a história do paralítico que foi curado por Pedro na porta do templo, né? Essa porta se chamava Formosa. Na antiguidade os templos eram grandes e tinham várias portas, tanto frontais como portas laterais, né? Resguardadas devidas proporções, nós ainda continuamos com esse modelo, né? Uma porta frontal e aqui só tem uma porta lateral. Mas como as igrejas, os templos na época eram muito grandes, você tinham várias portas. E essas portas, né? Normalmente naqueles arcos, que era a arquitetura também da época, se chamavam também de pórticos, né? Você vai ter o pórtico de Salomão, né? Então essa identificação aqui era a porta que se chamava Formosa, né? Os milagres aconteciam nessa época por intermédio dos apóstolos, né? E eles se utilizavam para atrair pessoas a ouvirem a mensagem do Evangelho. Quero enfatizar com os irmãos aqui nesta noite, a partir do texto que nós lemos, 3 aspectos que considero serem fundamentais para uma vida cristã genuína e saudável. O primeiro aspecto é a importância de um relacionamento contínuo com o Pai. Repito, o primeiro aspecto, a importância de um relacionamento contínuo com o Pai. O segundo aspecto, a importância de darmos às pessoas aquilo que realmente elas precisam e que temos para entregar. E terceiro aspecto, a importância de compreendermos que uma vida restaurada é uma vida relacional. Repito o terceiro aspecto, a importância de compreendermos que uma vida restaurada é uma vida relacional. Vamos então desenvolver esses 3 aspectos a partir da palavra de Deus.
sobretudo o recorte da leitura de hoje, aqui nos 10 primeiros versículos do capítulo 3 do livro de Atos. Então, eu mais uma vez, já é de costume, eu convido você a se manter fixo aí com seus olhos na palavra de Deus, pode ser na Bíblia ou pode ser aqui também nos slides. O texto, primeiro versículo diz então que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João, já de imediato nós conseguimos observar, capturar pela informação do texto, que eram homens que tinham um relacionamento contínuo com Deus. Afinal de contas, o que se faz na oração? Se não é conversar com Deus, se não é falar com Deus. O texto nos diz que eles subiam ao templo para a oração da hora nona. Essa hora da hora nona é para nós hoje às 15 horas ou 3 horas da tarde. Porque o calendário judeu, a forma como o relógio judeu começava durante o dia, era a primeira hora, que era 6 da manhã, segunda hora, terceira hora, quarta hora, meio-dia era a sexta hora, e assim sucessivamente até às 18 horas, quando aí começava a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Okay? Esses homens eram homens de oração, como eu afirmei. Eles possuíam uma vida de intimidade com Deus Pai, o Senhor Todo-Poderoso, que havia ressuscitado o seu Filho Jesus e tinha recebido a destra no céu. Nós já temos estudado aqui desde o capítulo 1 de Atos, Não vou aqui fazer nenhuma retomada dos sermões anteriores, porque o tempo não nos permite. Mas a gente vem acompanhando e vem observando como é que o Espírito Santo vai agindo nessa igreja que está emergindo, nessa igreja que está crescendo ali a partir do testemunho dos apóstolos, logo após a ascensão de Jesus aos céus, e então a descida do Espírito Santo, conforme foi profetizado lá pelo profeta menor Joel, há muitos e muitos anos antes dessa ocorrência. Irmãos, por favor, me ouçam aqui. Deus é mais importante que a obra de Deus. Deus é mais importante que a obra de Deus. Eu explico. Quantas vezes nós queremos alcançar o sucesso em nosso ministério e nos empenhamos tanto que acabamos nos esquecendo do Deus que nos chamou para a sua obra? Portanto, em nossa vida, o Deus da obra deve ser preferível à obra de Deus. Hoje de manhã ainda estudávamos isso. Por que nós cultuamos? Porque nós temos o Senhor como nosso Senhor, como nosso Deus. Nós entregamos a Ele um culto. Não corremos o risco, falávamos isso hoje na escola dominical, de inclusive colocarmos até a própria igreja como centro do nosso coração, em detrimento do Deus da igreja, que é o nosso Senhor Jesus. Isso é muito sério, irmãos. O coração do homem sempre foi um coração enganoso. A própria Bíblia nos diz isso. E basta um descuido, a gente coloca um ídolo no lugar de Deus. A gente coloca no trono onde deve estar Deus coordenando a nossa vida, nós colocamos qualquer outra coisa. Seja uma esperança de um trabalho, seja os recursos próprios, seja uma segurança política, ou de um aspecto econômico, ou geopolítico, ou a esposa, ou o esposo, ou um filho, ou o trabalho, ou a empresa. Nada disso deve ocupar o centro das nossas vidas. Deus deve ser Senhor das nossas vidas. Inclusive, quando nós vimos a igreja, nós vimos para adorar aquele que é o Senhor da igreja. E assim nós fazemos. Então, nós fazemos a obra de Deus porque temos um relacionamento genuíno com o Pai. Caso contrário, os nossos esforços serão esvaziados e nós vamos cair num fosso de frustração. Por que muitas pessoas não permanecem nas igrejas? Por que muitas pessoas estão de igreja em igreja e nunca se contentam com nenhuma igreja? Talvez, irmãos, porque ainda não aprenderam que fazer a obra de Deus, estar em comunhão com Deus, viver uma vida em comunhão, tem que primeiro, isso
tem que ser precedido de uma vida de relacionamento genuíno com o Pai. Aqui nós lemos a palavra de Deus juntos, aqui nós oramos juntos, aqui nós cantamos juntos, nós estamos agora ouvindo a santa e bendita palavra do Senhor, que está sendo aplicada aos nossos corações pela obra do Espírito Santo. Mas, irmãos, para chegarmos aqui, para termos esse momento de comunhão, nós precisamos desenvolver um relacionamento genuíno com o Senhor, privativamente, individualmente. E eu digo para vocês, um pai, uma mãe, não pode fazer isso pelo filho. Filho não pode fazer isso pelos pais. Cada um precisa desenvolver, desempenhar, construir o seu relacionamento com o nosso Senhor. Então, o meu convite nessa noite é para que quero encorajar os irmãos para nos empenhar a desenvolver um relacionamento genuíno com Deus. A luz de Cristo só brilhará em nós se tivermos relacionamento com o Pai. A luz de Cristo só brilhará em nós se tivermos relacionamento com o Pai. E só teremos um coração evangelístico se tivermos relacionamento com Deus. Só teremos sensibilidade espiritual se desenvolvermos relacionamento com Deus. Quantos de nós, irmãos, que passamos a nossa vida, a nossa semana, os nossos dias indo e vindo, e às vezes observamos pessoas também indo e vindo. Sabemos que se aquelas pessoas não se converterem, não tiverem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, elas estão indo para o inferno. Vocês já se deram conta de que nós vivemos as nossas vidas sem se preocupar muito com isso? Essa semana eu via o sermão de um pastor americano, McKinley, e ele dizia assim: eu era um rapaz novo e estava fazendo seminário para ser pastor. E depois de uns 2 anos distante de casa, eu vim para visitar os meus pais, ele falando. E aí, quando eu cheguei, o vizinho da nossa casa era um senhor já de idade. E ele falou: olha, McKinley, tudo bem? Tudo bom? E o senhor, como é que vai? E você está estudando? Estou estudando para ser pastor. Ele disse que pôde observar a decepção assim no rosto daquele senhor. Mas logo, talvez para tentar amenizar, aquele senhor disse para ele assim: olha, eu gosto muito da forma como vocês se comportam, porque você nunca tentou me falar da sua religião. Ele disse que ficou completamente desconcertado. Ele falou, ele não sabia se ficava feliz por estar sendo elogiado por aquele comportamento do Senhor, ou se ele ficaria triste, porque na verdade não é isso que a Bíblia diz para nós fazermos. A Bíblia não diz para a gente importunar as pessoas. Não é isso, como os TJs fazem, né? Tem até alguns apelidos aí de queima-arroz, né? Bate na porta das pessoas e fica... Não é isso. Irmãos, quantas pessoas Deus tem colocado ao nosso lado? Vizinhos, colegas de trabalho, e nós sequer temos sensibilidade de falarmos: olha, Jesus te ama. Sequer nós estamos espelhando, brilhando essa luz de Cristo em nós, para que as pessoas olhem e digam assim: Nina, tem algo em você e eu estou passando por um momento na minha vida, você tem um minutinho para eu contar alguma coisa para você? Deus faz isso, irmãos. Eu desafio você, encorajo você a orar para Deus te dar oportunidades evangelísticas, vamos chamar assim. Esse nome eu inventei agora, oportunidades evangelísticas. E se prepare, porque Deus dá. Deus dá. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu não posso viver a minha vida cristã sem ter um parto espiritual, sem falar de Jesus para as pessoas. Não é ser um crentão que vive cuspindo versículo feito uma metralhadora. Essas pessoas são inconvenientes. Não é isso. É aquela pessoa que está no local certo, na hora certa, com a palavra certa, com a intensidade certa,
a segurança que ele tem no nome de Jesus, que é uma ferramenta, um instrumento imprescindível na mão do Espírito Santo. Voltemos ao texto. Os versículos 2 e 3 vão nos informar que era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Irmãos, é possível que em função da movimentação daquele local, né, aquele homem fazia isso todos os dias. Tinha alguém que levava ele para lá e colocava ele. Né? Se você for nas grandes cidades, talvez até que em Buri tenha, eu ainda não tenha conhecimento. Mas em Itapetininga, que é uma cidade maior, você tem já aquelas pessoas que são aquelas figurinhas carimbadas daqueles respectivos locais. Tem aquele sinaleiro que parece que ela comprou ali o ponto, vamos dizer assim, ali que ela pede esmola. Né? A gente já conhece aquelas pessoas. Então, essa era a situação daquele homem. Né? E é possível também, irmãos, a gente notar que pela forma como o texto está escrito, isso o homem já fazia há muitos anos. Há muitos anos. Então já fazia parte da rotina desse homem. Então, é possível também extrair a seguinte informação do texto: que havia pessoas que sentiam pena daquele paralítico. E essas pessoas, ao sentir pena daquele homem, faziam uma caridade para ele e o levavam até aquele local para que ele pudesse esmolar. Que bom, não é? É bom ter pessoas com sensibilidade assim. Mas daqui a pouco nós vamos classificar esse tipo de comportamento. E nós vamos entender pela palavra de Deus o que o Espírito Santo quer que nós, como cristãos, a forma como Ele quer que nós procedamos. Eu quero aqui então destacar 3 tipos de pessoas. Eu quero que você veja aí com qual tipo de pessoa você se identifica. O primeiro tipo é aquele que não se importa com o que ocorre ao seu entorno. Como diz o meu pai, né? Tanto faz a água subir como descer. Faz eu sair aqui, ter um caído ali na rua, o outro tropeçando para lá, um cheirando droga para cá. Faz diferença. Afinal de contas, eu fui salvo, Cristo me alcançou, vou chegar na minha casa, abrir a porta, fechar bem trancadinho e ficar quietinho lá dentro. O segundo tipo é composto por aqueles que possuem atitudes de caridade e que ajudam o seu próximo. É muito provável que essas pessoas que levavam aquele paralítico todos os dias para esmolar na porta do templo faziam parte do segundo grupo. Ou seja, aqueles que possuíam atitudes de caridade e ajudavam o próximo. Mas há um terceiro tipo. Há um terceiro tipo para o qual eu quero chamar a atenção dos irmãos. Aqueles que demonstram amor pelo próximo, porque reconhece que, sem Jesus, ele está caminhando para o inferno. Então, sente pena dele e lhe oferece salvação. Irmãos, nós temos bem noção de céu e inferno. Céu e inferno para nós cristãos é uma realidade, certo? Não é uma utopia. Não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem. Eu posso falar isso com propriedade porque eu tenho 2 filhos pelos quais eu oro por eles todos os dias. Enquanto eles estavam do meu lado, eles caminharam comigo para a igreja, lemos muito a Bíblia junto, cantamos junto, falamos de Jesus juntos. Chega um momento da vida em que eles começam a andar com as próprias pernas. Você não pode mais pegá-lo e falar, você tem que ir à igreja comigo. Você tem que ser um cristão. Se ele é um filho, uma filha, o esposo, a esposa, uma pessoa que você ama. Quero falar agora de entes queridos, que não são salvos, irmãos, pela Bíblia. Para onde essas pessoas estão caminhando? O que é que vai acontecer na pós-morte? Então nós temos que acordar, irmãos, e ir dormir pensando nisso e orando. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Senhor, chame aquela alma. Senhor, é meu filho, é minha filha, é meu marido, é minha esposa, é o meu tio, é meu sobrinho. Eu não quero que ele se perca.
Irmãos, vocês lembram da conversa que o rico teve com Jesus? Quando Jesus contou aquela história do Lázaro, pobre, que morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico que vivia aqui na maior opulência da vida, tinha tudo, não faltava nada para ele, comia do bom e do melhor, morava nas melhores casas, e quando ele morreu, ele foi para um lugar de tormento. E aí ele olhava para Lázaro, então imagine que devia ter um vidro, porque ele via. Ele olhava para Lázaro e falava assim: Abraão, pede para alguém. Não tem jeito de eu voltar lá na terra para avisar os meus irmãos, para eles não virem para cá. Não tem jeito. Lá tem os profetas, lá tem a Bíblia, lá tem as igrejas, eles ainda estão pregando. Pode ser que eles ouçam, pode ser que eles deem ouvidos. Irmãos, é triste isso, não é? Você quer que as pessoas estejam onde você está, vivendo a graça, a bênção. Irmãos, a vida cristã é uma vida de tensão. Nós não podemos fazer vista grossas. Eu falei de pessoas que nós amamos. Agora imagina, né? Pai, mãe, irmão, irmã. Agora imagina um próximo que nós não conhecemos, não temos nenhuma relação de sangue. Nós temos que também nos condoer por ele. Não é aquela caridade que vai lá e isso temos que fazer sim. Mas é mais do que isso. Olha, irmãos, aonde que Pedro se encaixou? Pedro está nesse terceiro grupo. Os versículos vão dizer isso para nós. O versículo seguinte, olha o 4 e o 5. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Esse fitando-o quer dizer, Pedro cravou o olho nele. Tinha gente entrando, gente saindo, aquele vulco-vulco, aquele tumulto todo. Imagina na Estação da Luz, ou na Sé, em horário de pico em São Paulo para pegar o metrô. Quem nunca foi, imagina. Você bota o olho num mendigo, você bota o olho num paralítico, é esse aqui. E nada mais tira a sua atenção. Foi isso que Pedro fez. É isso que o versículo quer dizer, fitando o olho, grudou o olho nele. Em seguida Pedro diz: olha para nós. Quando ele diz nós, ele se refere a ele e João. É comum nós dizermos às pessoas que não devem olhar para Jesus, que devem olhar para Jesus e não para nós. Não é comum? Olha, não olha para mim não, porque eu sou um pecador. Você tem que olhar para Jesus. Será? Imagina se eu chegar para você e disser assim: olha para Jesus. Onde? Para onde eu olho para Jesus? João disse: olha. Tenho que chegar para as pessoas e dizer assim: olha para mim, olha, não é? Olha como eu sou bonito. Esse olha para mim, ele tem que ser dito com a minha própria vida. É uma vida de testemunho. É uma vida que as pessoas querem olhar para você. É uma vida que chama a atenção. É uma vida que desperta o coração do pecador. Porque, irmãos, digo para vocês, há pessoas que prestam um desserviço ao reino de Deus. Que prestam um desserviço. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: ser crente igual aquela pessoa. Não, o que é isso? O cara deve para metade da cidade, rapaz. Só não deve para outra metade ainda porque é a metade que ele está comprando agora, porque a outra já não vende mais para ele. Mas, como é que uma pessoa vai dizer assim: olha para mim? Olha para mim? Mas nossa, eu trabalho com aquela figura lá. Mas passa a mulher lá na obra, o homem para de jogar a massa na parede para olhar a mulher, enquanto ela não vira a esquina, ele não para de olhar. É um desserviço ao reino de Deus, irmão. Como é que Jesus está sendo evidenciado nesse mundo hoje por meio da igreja? E a igreja é formada de quem? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Será que nós podemos dizer para o mundo assim: olha para nós? É claro, irmãos, que quando nós dizemos isso, olha para nós
estamos dizendo para as pessoas olharem para a nossa perfeição, porque nós já sabemos que nós somos imperfeitos. Nós sabemos que para quem tem relacionamento com o Pai, quando a pessoa olhar, vai dizer assim: ele esteve com Jesus, ela esteve com Jesus. Podemos dizer aos nossos filhos: olhem para nós. Será que nós podemos dizer aos nossos funcionários: olhem para nós? Podemos dizer aos nossos colegas de trabalho: olha para mim. Será que eu posso dizer a algum parente meu: olha para mim? O que Paulo diz, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, olha para mim, porque eu estou olhando para Cristo. E o versículo 6 diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro vai iniciar aqui com uma negativa: não possuo nem prata nem ouro. Fico imaginando aquele paralítico olhando. Irmãos, se um homem desse, naquelas condições, vai para uma situação em que ele ia todos os dias para aquele ponto, e ele recebe 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, imagina, 30 pessoas dá a ele 50 centavos, então ele tem lá 15 reais, ele tem lá 20 reais por dia, já dá para ele comprar um pão, já dá para ele comer. Imagina se passa alguém e tira uma nota, uma garoupa, que é a nota de 100, não é? Agora já tem a de 200, né? Imagina tirar uma nota de 200 e coloca, imaginando que até ele vai fazer aquela sondagem para ver se não é falsa. Nossa, ganhei o dia, ganhei o mês. Mas Pedro diz assim: olha, não tem prata, não tenho ouro, nem um trocadinho, nem uma moedinha, mas o que eu tenho eu te dou. Nós precisamos dar às pessoas aquilo que elas precisam. Temos para entregar, ter promessas vazias, não. O que você tem, irmão, na sua aljava aí hoje? O que você tem na sua bolsa? O que você tem nos compartimentos do seu coração para entregar com uma pessoa que está à beira da morte? Setembro agora é o setembro amarelo, né? Contra o suicídio, não é isso? São casos alarmantes, irmãos. Vira e mexe, a gente recebe na intranet da universidade jovens de 18, 19 anos que tiraram a própria vida. Misericórdia. Misericórdia. E se nós tivermos que entregar o que para uma pessoa dessa que está desiludida? A vida acabou, ela vai tirar a vida, não tem mais nada que a sustente. O que você tem aí para dizer para ela: não tenho prata, não tenho ouro, te dou. Só para ilustrar, conta-se uma história de São Tomás de Aquino, um diálogo com o Papa Inocêncio, isso lá pelo século II. Aquino surpreendeu o Papa ao visitá-lo no momento em que o Papa estava contando uma grande quantidade de moedas de ouro e de prata, provavelmente depois de uma grande reunião, de uma missa. Ao vê-lo, o Papa disse: irmão, como você pode perceber, não posso dizer mais como Pedro disse ao paralítico: não tenho ouro nem prata. Aquino então lhe respondeu: isso é verdade, mas também o senhor não pode mais dizer ao paralítico: levanta-te e anda. Irmãos, uma das estratégias que o inimigo tem mais usado para depauperar a igreja, para tornar insensível a nossa, vamos dizer, o fogo evangelístico, é nos saturando, nos abastando, nos dando tudo que a gente precisa. E ainda tem igrejas que os púlpitos são ocupados para fazer promessas de coisas materiais e somente isso. E essas igrejas geralmente estão cheias assim, ó. Porque promete vida à abundância, promete riqueza, promete saúde, prosperidade,
Mas não diz que você vai encontrar com um paralítico espiritual, com um mendigo espiritual, e o que você vai dar a ele? Se João disse, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Que os apóstolos deram àquele homem desesperançado, inválido, necessitado, carente, pedinte, miserável? Deram a ele a vida digna, a esperança, o suprimento de todas as suas necessidades, o suprimento das necessidades mais profundas da sua alma. Irmão, minha irmã em Cristo Jesus, você que tem estado ao lado de pessoas, não deixe de perceber a real necessidade delas. Esteja pronto para dar a elas aquilo que realmente importa, a vida em Cristo. Se nós, irmãos, pensem na sua situação. Às vezes você está com o coração apertado, angustiado, e você nem sabe por que você está assim. Você encontra uma boa pessoa para ouvir, uma pessoa que é boa de ouvido, que você tem confiança nela. Aliás, aqui é um momento que, para aqueles que são casados, sabe o quanto é importante ter a esposa, e a esposa, o quanto é importante ter o esposo. Você pode conversar, pode dizer, às vezes o outro não diz nada, só fala, eu entendo você. Pronto, você já se sente bem. Tem sessões de psicólogo aí que se cobra R$2.000 por uma consulta. E o que ele faz? Nada. Ele só fala, pode falar, filho. Aí você começa a falar. Fala, sim. Mais alguma coisa? Não, tem mais. E aquilo? Ele foi treinado para arrancar tudo de você. Tudo que está lá dentro. Aí você fala. Ai, eu estou me sentindo tão bem. Isso é normal, irmãos. Normal no sentido assim, o homem é composto por emoções também. Mas isso não é dar a vida. O que Pedro e João deram para aquele homem foi vida. E vida em Cristo. Não foi um alívio das emoções atordoadas. Não foi dinheiro para prover para ele os recursos. Não foi o emprego numa empresa que tem cotas de pessoas com deficiência e é obrigado a contratar. Não foi isso. Foi vida. Vida em Cristo. Vida eterna. Então, tendo oferecido a oportunidade de andar em nome de Jesus o Nazareno, versículo 7 nos diz que, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Irmãos, aqui se cumpre a profecia de Isaías, capítulo 35, versículo 6. Os coxos saltarão como servos. Servos. Aqui nós temos o embrião, por assim dizer, não é? De um processo de discipulado. Os apóstolos oferecem a vida em Jesus. Tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então, os apóstolos oferecem a vida em Jesus e em seguida estendem a mão e literalmente seguram-no pela mão direita e ajudam ele a levantar. Essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão como igreja, irmãos. Nós entregamos Jesus e estendemos as mãos. Olha para mim, olha para nós. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Anda. Caminhe agora para uma vida que é eterna, que é a vida com Cristo. Tem na mão. Caminhe do meu lado, até que você possa caminhar com as próprias pernas. Vem comigo, eu te ajudo. Te ponho de pé. Como diz o escritor, o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Pedro aprendeu a estender a mão com Jesus, com certeza. Pedro estava lá quando Jesus curou a filha de Jairo e a tomou pela mão. Eu quero então aqui enfatizar o terceiro ponto. Uma vida restaurada é uma vida relacional, que evidencia o mover de Deus em nossa vida. Versículo 8 diz que de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus.
Irmãos, de um salto, aquele paralítico se pôs em pé. O verbo saltar tem duas interpretações. A primeira, no grego, é a mais comum, é o exalomai, saltar, é colocar-se em pé. É o que é a primeira tradução que vem aqui para nós. Mas eu quero ressaltar o segundo significado, que é o verbo no grego exanastasis, que significa voltar a viver. Ele se pôs de pé num salto, como se ele tivesse retomado a vida. Esse para nós é o significado mais profundo, porque a nova vida havia se iniciado naquele homem. E quando uma nova vida se inicia em nós, irmãos, nós somos impelidos a Deus. Uma pessoa que não andava, agora anda. Estava morta, agora vive. Não tinha esperança, agora tem esperança. É uma pessoa que é vista na sua vida de louvor a Deus. O homem estava à porta do templo. Ele não era um religioso. Não há nenhum registro que mostra isso. Ele estava ali porque havia um trânsito de pessoas. Então ele tinha mais condições de esmolar. Quando ele é curado, para onde ele vai? Para dentro do templo. Uma vida restaurada é uma vida relacional. Pense bem, irmãos, para onde você está caminhando? O que é que te atrai? Deus tem te atraído? Você tem se sentido atraído em direção a Deus? Será que não há aqui nenhuma paralisia espiritual na sua vida? Na nossa vida? Será que ainda estamos esperando alguém dizer assim, olha, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu vou te dar? Será que ainda não entendemos que nós temos o Senhor que nos deu a vida? Nós só precisamos agora caminhar em direção ao templo, para o templo. Versículo 9 diz que todo o povo viu o homem andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe acontecera. E eu quero concluir aqui. Falamos nesta noite a partir então dos 10 primeiros versículos do livro de Atos. E falamos sobre 3 aspectos que eu quero então concluir ressaltando a importância de, primeiro, termos um relacionamento contínuo com o Pai. Segundo, darmos às pessoas aquilo que realmente elas precisam e que temos para entregar. E o segundo está diretamente relacionado com o primeiro. Se nós não temos um relacionamento com Deus, o nosso segundo aspecto vai se limitar à mera caridade. E aqui não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que nós vamos ajudar as pessoas sem que elas mudem de vida. Nós vamos ajudar as pessoas e elas vão continuar caminhando para o inferno. E o terceiro aspecto, a importância de compreendermos que uma vida restaurada é uma vida relacional. Que nosso Deus e Pai, Senhor, Salvador das nossas vidas, em sua infinita graça e misericórdia, nos desperte a vivermos em conformidade com a sua santa e bendita palavra. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A palavra é fiel. E misericordiosamente o Senhor fala aos corações apesar de nós. O Senhor nos usa como o Senhor quer. A obra é tua, a igreja é tua, eu sou teu, nós somos teus e queremos te servi-lo cada dia mais. Nos desperte, Senhor, para termos um relacionamento contínuo e genuíno com o Senhor, para estarmos prontos a dar às pessoas aquilo que realmente elas precisam, que tenhamos para entregar e que também possamos compreender que uma vida restaurada é uma vida relacional. Deus abençoe a todos. Cantemos então para encerrar.